O que que a gente manda? Sim, as primeiras perguntas é, fisiologicamente, Marcos, como que a cãibra acontece? Você Ó, pode explicar para nós? o pessoal às vezes não entende a questão da contração muscular, né? A Sim, contração muscular é filamentos de proteína que eles ficam, eles fazem esse movimento aqui, esse filamento. A quitina e miosina, eles vão encurtando e estendendo o músculo. Então, quando a câimbra acontece, o, o músculo ele encurtou, teve a contração ali, ele não consegue se distender, né? sim. Então, basicamente é isso que acontece. E aí pode ser por diversos motivos que a gente vai comentar aqui, por falta de energia ou por disfunção dali do sistema nervoso que está transmitindo os impulsos para a via contração. Então, basicamente, quando a gente vai definir a cãibra, é a incapacidade da musculatura de se distender, de desfazer a contração muscular. Aí ocorre isso. Agora, o motivo pelo qual, mecanicamente, isso acontece, é bem simples, né? O músculo contraiu e não consegue se estender. Mas aí a grande questão é os motivos pelo qual essa câimbra aconteceu, né? Aham. Porque ele pode ter motivos distintos e você só vai resolver a sua câimbra se você atacar aquele motivo que causou sua câimbra, né? De repente, a hidratação, que a gente vai comentar, você não Sim, adianta você fazer o alongamento porque seu problema é hidratação, né? sim. Então, mecanicamente é isso. Aí tem até um outro fator que tem dois mecanismos de controle. Aí é controle nervoso que tem no músculo, que chama órgão tendinoso de Golgi, e é fisiologia, só um pouco de fisiologia, mas não vou deixar muito complicado não. Órgão tendinoso de Golgi e fuso muscular. São dois sistemas, dois aparelhos do sistema nervoso que está lá embutido no músculo. A função deles é controlar a intensidade de contração e saber se aquele nível de contração pode ou não prejudicar o músculo, pode ou não prejudicar o tendão. Né? Por Entendi. exemplo, acontece bastante quando o pessoal está correndo, quando a gente está andando, quando a gente dá aquela pisada em falso, não sei se provavelmente já aconteceu com o pessoal que está assistindo, a gente dá aquela pisada em falso e a gente, sem pensar, a gente pega e movimenta o tornozelo, a gente contrai. Aquilo lá é uma ação do órgão tendinoso de Golgi, né? Então ele promove a contração involuntária. E ali também tem o fuso muscular. A função do fuso muscular é informar o quanto o músculo está se distendendo, tá? O quanto de esforço está tendo ali. Então, Sim. quando esses dois sistemas eles são Ih, acho que travou. sobrecarregados, tá? Para mim Volta, continuou. volta. Então, quando esses dois elementos eles são muito ativados, tem um problema ali de transmissão nervosa. Sim. Então, às vezes o pessoal fica procurando, é só carboidrato, é só sal, mas não. Às vezes a tocada muito forte vai provocar essa disfunção na transmissão nervosa da concentração, beleza? Então, ficou Sim. claro aí, Júlio, essa questão da Ficou. fisiologia? Ficou, Né? turma? Tá? É o que eu Que nem a sempre. gente pede. Pode Pode falar, fechar. Júlio. O que Tá? eu Não, sempre que eu falo sempre como peço o pessoal mandar os soquinhos aí soquinho. quando eles estão entendendo e vai mandando as dúvidas que a gente vai respondendo. Sim, tem a caixinha de pergunta aí, nosso ponto de interrogação, manda aí. Eu sempre falo com os alunos, Marcos, alguns outros amigos sempre perguntam de cãibra. É isso mesmo, cara. Buscar saber o que que é, né? A gente vai falar mais sobre cadência, sobre hidratação, mas esse ponto que você colocou aí, cara, é a melhor forma. Descobrir primeiro o que que é para você atacar aonde tá começando tudo. E Excelente. entender, e entender também que não vai ter receita, cara. Não vai ter receita. Você vai ter que testar, acontecer um dia, você vai remediar daquele jeito, de repente não deu certo, você vai fazer do outro. Não é só sair tomando um monte de cápsula de sal, porque o meu colega lá estava com câmera, tomou 3 cápsulas de sal e melhorou. Né? De repente, o seu problema não é esse, o seu problema é outro. Né? Vai ser Então, pior. realmente, aconteceu a câmera com você, testa para ver o que vai dar certo e vai resolvendo. É um processo de melhoria. Até aquela questão, né? O cara que. O Paulo vai assistir a live depois, o Paulo, nosso aluno. Ele comentou comigo no direct que ele nunca teve câmera. Aí quase que eu falei para ele, pra você tá fingindo, cara. Então, É, né? eu Tá também fingindo. falava que nunca tinha, até o dia ter, assim, até o dia fazer força mesmo, mas tem, cara. Não adianta, todo mundo tem. Não, um dia vai ter. Não sei se a pessoa fingir bastante. Ó, então vai lá, o que que manda agora, Júlio? A outra questão, Marcos, que foi bem abordada é sobre a intensidade do treino, né, cara? Se ela interfere.
é o que a gente estava falando aqui sobre cadência. Né? A intensidade no treino, como que ela interfere, Marcos, na cãibra? Como que ela, o que causa, né? Ajuda a causar a cãibra? Ó, a intensidade é o seguinte, ó. Normalmente, ó, deixa eu, Thiago, eu meu parceiro de treino aqui, Marcão, fui na prova domingo, de 80 km do cãibra nas duas pernas. Cara, cãibra, isso aí. Mas faltava quanto? Faltava quanto? 80 km, acho que a prova foi de 100 que vocês fizeram lá, né? Cara, mas vai dar cãibra mesmo, ó. E por quê? Às vezes o pessoal não entende. Fala assim, Marcos, estou treinando forte, treinei forte o tempo todo e na prova me deu cãibra, né? E no treino não. Cara, o que acontece é o seguinte. Primeiro, quando a gente está treinando sozinho, a gente chega numa intensidade. Sim. Quando faltava 20 ainda, cara, aí é duro. Ó, quando a gente está treinando sozinho, a gente chega numa intensidade, a gente chega em força. Só que a prova, a gente está ali na tocada com o grupo, a gente está subindo forte, a gente não quer perder pelotão, de repente a gente quer deixar os caras para trás. Então, na prova, nós fazemos coisas que no treinamento a gente não faz, naturalmente. Até tem um outro fator que, na prova, nós estamos ali, ó, a adrenalina 1000. E a adrenalina, ele é um estimulante natural. Então, mesmo que você sinta que, não, eu estou na mesma tocada que eu faço no meu treino. O fato de você estar com a adrenalina elevada, mascara um pouco essa intensidade que você está. Então, você está acima do nível de treinamento, acima do nível que você faz no treino. Então, por isso que o pessoal tem muita cãibra na prova. Por quê? É muito fácil de você elevar o nível. Marcos, mas eu controlei com frequência cardíaca lá, eu estava vendo, não adianta, não vai dar certo. O que pode se aproximar um pouquinho mais se você tiver o sensor de potência lá na bike e comparar com seus treinos, mas mesmo assim não vai ser um método de controle tão bom. Então, o que acontece? Na prova, você tá entregue à sua percepção. Só que a sua percepção ela vai estar um pouco camuflada pela adrenalina da prova. Isso é fisiológico, não é só dizer assim, eu estava calmo, eu estava tranquilo na prova. Mas está tranquilo, mas a hipófise está lá secretando adrenalina doidado. Isso vai fazer com que você pega e vai numa tocada mais forte. Aí beleza, né? Aí se for numa tocada mais forte que você não está acostumado. Mas na onde que vai afetar a musculatura? Naquele ponto que eu tinha falado, que o excesso de contração muscular, o excesso de força, vai ativar aqueles mecanismos de transmissão nervosa que tem na musculatura. Aí o corpo vai entender o quê? Né? O corpo vai entender, cara, tá tendo algo muito estranho no nosso músculo, o nosso músculo tá com uma contração anormal e vamos tentar bloquear essa contração. Vamos tentar fazer alguma coisa para que isso pare. Por quê? Para não lesionar o músculo. Sim. Então, na verdade, a cãibra, quando não, vamos imaginar assim a situação, o cara pedala 80 km direto. Aí, de 30 km de prova, já deu cãibra. Porque a intensidade do cara está muito forte. Se não aparecesse essa cãibra e o cara continuasse naquela tocada forte até o final, podia ser que ele tivesse uma lesão muscular. Sim. Porque o músculo dele não está preparado para suportar tudo aquilo. Então, a cãibra também é uma forma de proteger o seu músculo. Então, o órgão tendinoso de Golgi, o fuso muscular, que são equipamentos do sistema nervoso que estão ali na musculatura, eles servem para proteger o músculo. Então, na hora que você está ali naquela tocada louca, o seu cérebro vai falar, que loucura é essa? Cara, vai machucar seu músculo. Então, ele começa a mandar essa mensagem ali para tentar segurar essa contração, essa força de algum modo. Por isso que quando a gente coloca muita intensidade, a câimbra aparece, né? E aí a única forma de não sentir a câimbra é realmente estando forte para suportar aquela tocada ali. Ficou bem claro tudo isso aí que eu falei, cara? Eu tento ao máximo não ir para fisiologia, mas não tem como. Não, tem que ir. E o que acontece? Mesmo você estando muito forte, cara, eu já ouvi relatos de atletas assim olímpicos que sentiram cãibra, porque, igual você falou, na hora da prova, você vai além do que você costuma, né? No treino, às vezes, você tá ali na zona de conforto. Chega uma hora que você fala, pô, não consigo ir mais um pouco, né? Aí você até consegue, mas a zona de conforto não deixa. Na prova, não, velho. Na prova, você vai tentar pegar o da frente de qualquer custo. Então você vai ao máximo mesmo, você vai babar, vai cuspir sangue. E realmente é isso mesmo, cara. Ela, velho, não adianta.
Não, é treino, é treino, prova é prova. Agora, quando as câimbras começam a aparecer nos treinos, né, aí tem que fazer ajuste, tem que fazer ajuste de intensidade, ajuste. Ah, só que, ó, tem duas coisas que é importante pensar, né? Ah, treinos intervalados do meio da semana, vamos dizer assim, não é para câimbra aparecer, porque você Sim. vai fazer intervalos, momentos de esforço, momentos de recuperação. Mas agora, naqueles treinos que a gente pede, por exemplo, para os alunos fazerem simulados de prova, ah, não, tá há 2 semanas da prova, você vai lá e faz um simulado, né? Dois domingos antes da sua prova. Cara, Sim. nessa prova aí, se você chegar perto da sua câimbra, tá tudo bem, Beleza. né? Então, por quê? Aí você está chegando perto do seu limite, você está encontrando o seu limite. Né? Com isso você vai conseguir administrar até na prova, saber até onde você pode ir. Sim. Tá? Teve uma vez que a Vera estava conversando comigo, aí eu usei o seguinte termo com ela, que nesses treinos de simulado de prova, quando chega no final, quando chega ali faltando um pouco, ela tinha que estar conversando com a cãibra, né? Aham. Ela tinha que estar trocando ideia com a cãibra, porque se ela não tivesse chegado nesse ponto, quer dizer que de repente a entrega dela não foi tanta. E Sim. aí na prova, quando ela tivesse que se entregar bastante, ela ia sentir dificuldade. Então é uma coisa que eu acredito que nos treinos intervalados no meio da semana, não é para aparecer câimbra. Mas se você vai fazer um treino forte, está se preparando, e lá no finalzinho do treino apareceu uma cãibrinha, né, cara, isso é bom, porque quer dizer, é um indicativo de que você chegou perto do seu limite no treino. Né? Não sei Sim. se já aconteceu com você isso aí, Júlio, de estar câimbra em treino. Já, já, nossa. Não, treino assim intervalado não, mas é aquele treino mais esquentado da semana já aconteceu já. No, minhas Tá? câimbras diminuíram bastante, muito mesmo, mas muito, diminuiu muito, mas ainda uma vez ou outra ela chega ainda. É porque eu Isso mudei é muito meu jeito de pedalar. Isso faz diferença. Você vai falar Isso disso faz aí toda a também. diferença. Até, Aham. por exemplo, eu fiz um treino com o parceiro, meu parceiro de treino, Paulo, e aí a gente fez o treino, a gente rodou 60 km, né? E meus pedais, eu tô acostumado, eu posso de fazer 40 ali na torcida de cabo. Aí aconteceu, quando chegou num certo ponto, eu já falei pra ele, Paulo, cara, tô conversando com a câimbra aqui, beleza? Aí eu falei, caramba, Marcão, já? Falei, filho. Então, o que acontece? Esse treino que eu fiz com ele antes da prova, já me mostrou que eu teria que fazer esse trabalho quando se eu te colocasse uma intensidade muito forte. E aí você trabalhar nessa situação é importante às vezes também. E nem, ó, o Pirola, esse final de semana passado, esse final de semana, né? Ah, terminou a prova com cãibra. O Valdomir terminou a prova com cãibra. O que acontece? Chega um certo ponto que você vai administrando a cãibra, você vai administrando ela. Né? E você tem que aprender a fazer isso. É uma coisa que se aprende. O cara Talvez que ele né? O cara que ele nunca teve câimbra no treino, aí ele vai ter câimbra na prova, ele fica desesperado, ele não sabe como agir. sim, Né? É um sim. aprendizado também. Ó, Tá? uma Manda aí, boa né, que a gente técnica tem. aí, ó, pra turma que for correr. No treino de pré-prova, né, Marcos? No simulado, escolha alguém que anda mais do que você, né, Marcos? Sim. Sempre Pronto. vai com alguém Escolher mais alguém que forte anda mais que você vai fazer um excelente preparamento para a prova aí, ó. para você precisando fazer bastante força e de repente até quebrar no treino. Sim, ô Marcos, olha uma coisa muito interessante que você falou aí, que a gente está conversando. Igual semana passada o tema foi sobre o destreino, né? Como a pessoa vai perdendo, o que, que ela vai perdendo. Não sei se você já notou, cara, você falando, eu tô lembrando. Geralmente, igual você falou, a força muscular é uma das últimas coisas que a pessoa perde, né? Com o Sim. treinamento. Cara, não sei você, mas tava notando aqui, alguns amigos meus que estão destreinando, né? Estão ficando destreinados, eles não sentem câimbras, mas eles chegam arrebentados no final do treino. Aí, cara, tem a ver, porque a força muscular tá ali. Né? O cara perdeu as outras capacidades, né? Que igual você abordou semana passada. Mas foi muito interessante você falar isso, cara, porque olha só como é que as coisas vão casando, né? A musculatura mais forte, ela não tem tanta cãibra. Então o cara ele quebra antes de quebrar o músculo, quando o cara começa com o treinamento. Doido, cara. Casou Não, muito aí. e até aí aí nesse caso, o cara ele vai perder um pouco da resistência no longo prazo, né? Sim, Então,
Então ele vai chegar quebrado no final do treino, só que dificilmente vai ter câimbra por causa da intensidade também que É, ele toca, não vai ser tão grande assim. sim, aham. Marcos, aí falamos sobre a intensidade, né? E uma coisa, cara, que até nutricionista, já conversei com nutricionista, já pesquisei muita coisa, igual hoje em dia tem muito material na internet, né? É sobre a hidratação, cara. Sobre a hidratação, como que ela interfere, né? Na cãibra também. Se hidratar faz diferença. Se hidratar um dia antes do pedal faz diferença. Eu tenho minhas táticas, eu creio que você também tem suas táticas. E gostaria de, fisiologicamente, você falar um pouco sobre isso também, sobre o olhar da fisiologia do esporte. Ó, então, vamos lá. A hidratação é o seguinte, né? A contração muscular ali, o processo, a produção de energia acontece em meio que a gente chama de aquoso, né? Tem ali uma quantidade de água na fibra muscular, na célula muscular mesmo. Quando a gente desidrata, essa quantidade de água que tem dentro da célula, ela sai de dentro da célula e vai para fora, né, para Sim, o meio intersticial, que a gente chama. Ele vai para a corrente sanguínea. Então, ali no músculo fica um ambiente mais seco, né? Fica com menos água. E no ambiente mais seco, o que acontece? Até a transmissão de neurônios fica mais difícil, as reações químicas elas ficam mais trabalhosas. Então, você, quando desidrata, tem mais água, menos água dentro do seu músculo, já vai prejudicar todas as reações ali que precisavam acontecer. O primeiro fato sim. é esse. O segundo fato é que na contração muscular em si, precisa de sódio e precisa de potássio, também precisa de cálcio. Esses sais, eles fazem parte da contração muscular, né? Então, se você tem uma diminuição nesses sais, a contração muscular ela vai ficar mais difícil de acontecer, né? Então, Sim. quando você desidrata, você, vamos supor, não, eu estou perdendo só água, só perdi água, né? Tomei aqui as cápsulas de sal, mas não tomei água, né? O que aconteceu? Dentro da sua musculatura vai ter menos líquido, tendo mesmo menos líquido, as reações químicas necessárias para a contração muscular acontecer vai estar diminuído e aí vai chegar um momento em que não vai mais soltar, né? Agora, de repente, não, você está tomando água que nem um louco, só água, só água, só água, no repouso sai. Aham. Vai ter água ali até, só que aí, de repente, a quantidade de sais dentro da fibra muscular para permitir a contração, que a gente até chama da bomba de sódio e potássio, vai faltar esses sais minerais ali para fazer a contração. Sim. Então, tem esses dois paralelos. Então, não é só tomar água e também não é só tomar sal, tem que ter os dois. Tem que ter os Né? Tem dois. que ter os dois. Aí, o que pega mais, né, Júlia, é a quantidade. A Sim. quantidade que é E o pegado, né? o E o pessoal peca calor, muito. tá? Porque, por exemplo, tem um fato que é assim, a aclimatação. As pessoas que estão sempre treinando no calor, o organismo dela se acostuma e acaba perdendo menos sais, não menos água, menos sais por ela estar acostumada com aquele calor, né? Sim. Então, de repente, eu tô aqui no calor e você tá aí, aqui no Minas não tá frio, né? O pessoal do sul vem treinar aqui de repente, né? O pessoal do sul vem aqui treinar e aqui tá bem mais calor. Eles vão sentir mais dificuldade do que eles vão perder mais sais do que eu porque eu estou aclimatado, né? Tem Sim. essa questão que é bem importante. Sim. E, pessoal, realmente, cara, a gente vê aí o pessoal sofrendo muito nessa mudança de clima e a pessoa às vezes não coloca maldade nisso, né? Que se o cara tá acostumado a treinar no calor e vai para um lugar mais frio, ou vice-versa, existe essa diferença de perda. Isso é muito fantástico. O corpo da gente é sinistro, cara. É uma coisa funciona, Eu até, funcionamento muito. como eu sou muito ruim de número, eu Uhum. anotei aqui, anotei uns números. Uma pessoa, um ciclista, quando ele está pedalando, ele pode perder até 200 miligramas de sódio por um litro Sim. d'água. Um Uhum. litro de suor. O cara suou um litro ali, ele pode perder até 200 ml. Sim. Aí eu estava aqui com. Deixa eu. Esqueci até aqui em cima para mostrar. Ó, esse aqui Vamos ver é quem um ganhar tipo no piano. de. Ó, Hã? esse aqui é um tipo de repositor hidrolítico.
Aí eu fiz a conta, né? Falei, bom, beleza, vamos ver quanto que ele tem. Um desse aqui, ó, de 500 gramas, né, 500 ml, ele tem 500 miligramas de sódio e 500 miligramas de potássio. Então vamos imaginar assim, ó, se você vai com um desse aqui, né, vamos supor, levou mais ou menos um desse, e você vai fazer um pedal longo, e nesse pedal longo você vai perder 2 litros de suor, ele dá conta de repor. Só que é Sim. uma carga muito grande, né, cara? É 200 miligramas de sódio, 200 miligramas de potássio, né? É bastante que a gente perde. Então, eu recomendo, né, para quem vai fazer pedal longo, algum produto desse tipo, né? Sim. Porque só, não, mas eu tomei o Gatorade. Nossa. Eu ia pegar ali a tabela do Gatorade, mas é menor, não Sim. chega tanto. Tá? Então, de repente, quando você for pensar na reposição hidrolítica, esses produtos que se vendem em farmácia, tem alguns sachezinhos assim, do mesmo tipo que para você diluir na água, é bom pra caramba também. Mas qual é a E sua tática para a hidratação que você ia falar? a minha, só falando do Gatorade, o pessoal, o Gatorade ele não é tão completo que o pessoal usa para tomar, sabe, com lanche, essas coisas. O pessoal tem que ter um pouquinho mais de maldade nesse sentido. A minha tática, Marcos, que sempre funciona, cara, eu tomo um dia antes de uma prova muito intensa. Eu sempre me hidrato muito bem durante a semana, mas um dia antes eu pego ali uns 700 ml de água, coloco um pouco de soro caseiro, entendeu? Faço um soro caseiro e vou me hidratando. Tipo, a partir do meio-dia, e vou ali até o final da tarde, né, o início da noite. E para mim, desde que eu tenho feito isso, tem me suprido muito bem no outro dia. Essa é a minha tática um dia antes, né? Até o Marlon, né, de uma loja que tem aqui perto, perguntou isso, né? E essa é a minha tática de hidratação. O soro caseiro um dia antes. Conheço muitas pessoas que fazem, que deu super certo, não deu nenhum problema. No dia, cara, como eu fiz um acompanhamento com o nutricionista, eu tenho algumas táticas de quantidade de líquido que eu tenho que ingerir durante o pedal. Aí tem ali o tempo certinho. Até um tempo atrás eu postei um vídeo que eu saí tão rápido para fazer o treino, um treino longo, eu esqueci de colocar água, eu esqueci de colocar os negócios. Eu, cara, passei um aperto, porque na hora que eu olhei a hora de hidratar, eu falei, caramba, cadê a água? E isso é uma coisa que, se eu hidrato no tempo certinho, vai tudo bem mesmo. Agora, se sai fora, desencarreta tudo. Aí chega no final, tudo ruim. Tem um outro fator importante que é tipo assim, o pessoal pensa na quilometragem, né? Fala assim, vai ser Sim, 60 quilômetros. Então, beleza, preciso de tanto de água. Só que tem sim, que fazer a relação tempo também. sim, Porque, por exemplo, se você vai fazer 60 quilômetros em 3 horas, você precisa de uma quantidade de água, uma sim, quantidade de líquido. Você vai perder uma quantidade de sais. Se você vai fazer esse mesmo 60 em 4 horas, em 4 horas e meia, porque ficar parando, cara, você vai perder muito mais. sim, Então você tem que prever a quantidade de tempo que você vai levar. Porque eu falo assim, sim, Marcos, mas aí o treino foi mais leve, né? O treino foi mais moderado, porque estava parando toda hora. Mas não é assim que funciona. Você ficou mais tempo no sol, você ficou mais tempo perdendo líquido, perdendo sais, e aí você tem que repor essa quantidade maior. Exemplo, na minha prova de domingo, no dia do reconhecimento, cara, a gente levou bastante tempo para reconhecer. Foi parando toda hora, coisa e tal. sim. Eu fui com uma garrafa, fui com o que normalmente eu vou na prova, cara, com a minha cabeça, né? Uma garrafinha de água e uma garrafa do meu pouquinho mágico lá. E o que acontece? Faltou. Chegou num certo período lá, estava desesperado atrás de água. Por quê? Foi mais tempo. Já no dia da prova, a mesma distância, o mesmo percurso, 2 horas e 15, sobrou água e sobrou suco, né? Porque o Sim. tempo foi menor. É Né? isso que eu falo Então, com minha essa esposa. relação tempo e distância, a pessoa tem que ficar. Ó, Júlio, o pessoal tá falando que você é galáctico aí, rapaz. Ah, Tá forte na é sua do região puro. aí. Esses caras aí que andam muito, eles gostam de ficar fazendo graça. Apanho dele direto. Né, Leandro? Né, Thiago? Ah, É, eu uso uma estratégia, né? Tipo assim, eu já no meu perfil de fazer pedal longo, 2 horas e sim, meia, 3 horas no máximo. Eu uso uma estratégia assim, eu sempre levo os treinos
suco de laranja com Uhum. açúcar mascavo e uma pitada de sal. Assim, uma pitada. Sim, Nada. é excelente. Por quê? Não, mas eu faço isso dessa forma tão simples assim, porque o meu pedal eu sei que vai durar 3 horas, no máximo. Então eu não vou ter problemas, né? Com a câimbra. Já se fosse mais longo, aí eu levaria mais coisa. Né? Aí Sim. eu levaria um produto igual esse que eu mostrei aqui, que nem daqui a pouco a gente vai estar falando do Rafa 500 aí, fazer uns longão, Sim. aí eu vou estar com um desse, né? Sem dúvida nenhuma. Vamos lá. Pessoal, se tem mais alguma dúvida aí sobre questão de hidratação, vocês mandam aí no chat, a gente vai conversando com a gente, ou manda no ponto de interrogação. Se as informações tá relevante, soquinho aí, se vocês estão entendendo a questão. Porque a gente já falou da fisiologia da contração e já falou da questão da intensidade, agora a gente comentou um pouquinho da hidratação Sim. durante o verão. Ah, e acho que tá bem explicado essa questão da hidratação, né? Tá. Eu acho que todo mundo entendeu aí, turma. É. Qualquer dúvida, fala aí com a gente. Tá Ah, top, valeu, você já, Leandro. Júlio, já fez aquele treino de ficar cheio de sal assim na fita do capacete? Muito, nossa Deus, muito, muito, muito mesmo. Somente quando eu saio pra andar com esse tal de Leandro aí, com o tal de Thiago, os caras me metem em cada furada, sabe, Marcos? É igual tá cheio de sal. Sim. Ó, Nossa. então beleza. O que mais saiu de pergunta lá para nós? Marcos, uma das perguntas que o pessoal fez, cara, e eu já usei algumas táticas, né? É uma coisa que eu defendo muito. Foi até um aluno nosso, o Antônio, né, de Resende Costa, perguntou sobre os alongamentos, né? Quando a cãibra vem, o que a gente faz? Tem algum alongamento que faz durante a cãibra? Até eu aconselho muito, é uma coisa que eu aconselho muito nossos alunos, alongamento antes do pedal, durante o dia, né? Eu não lembro quem que falou isso, mas tem um rapaz que falou que a gente deve se alongar o dia inteiro. E acaba sendo verdade. Sempre tem que dar uma escadinha aqui, uma escadinha ali. E eu defendo muito o alongamento, porque só quem alonga sabe como melhora em cima da bike, a flexibilidade. Tem gente que fala, não, alongar faz mal, sei lá. Só fala, alonga, faz o teste. Depois que você fizer o teste, você fala se é ruim ou se é bom. A primeira coisa que eu sempre falo. E aí, o que você acha sobre os alongamentos, Marcos? Durante Não, a câimbra, né? E até antes ó, também. ah, não, durante a cãibra, você precisa alongar. Precisa, né? De repente você está mantendo o giro ali, a tocada em cima da bike, você não pode parar porque não é no meio da prova e não dá para alongar. Mas quanto mais você alongar a sua musculatura na hora que você está tendo a cãibra, melhor ela vai reagir, né? Porque, Sim, que nem eu falei, as fibras musculares estão lá contraindo, né? Quitina e miosina lá dentro. Quando ela está tendo a cãibra, você está encurtado. Se você pega e faz um movimento mecânico para separar ele, tá? Você vai conseguir aliviar. Então, sim, teve cãibra, o alongamento vai ajudar. Beleza? Agora, o momento antes da prova, não antes da prova, não vou dizer assim só antes da prova, sim. mas que você Antes, falou, ter uma jornada de sempre estar se alongando, vai refletir positivamente. Porque o que acontece? Quem não alonga, quem nunca alonga, acaba ficando com a musculatura encurtada, né? sim, Aquela pessoa que não consegue colocar a palma do chão. Não é colocar as pontinhas do dedo no chão, não, quando tá com a perna estendida. É a palma na palma da mão. O que acontece? A musculatura dele já é naturalmente encurtada. Então, um músculo que se estenderia até aqui, ele só vem até aqui. Aí o movimento, quando ele está pedalando, é isso aqui, ó, né? Já é encurtado. Enquanto que uma pessoa que se alonga, vai até o final. Então, a tendência dele ter cãibra vai ser um pouco maior. Porque o sim, músculo dele já está trabalhando encurtado, né? sim. Então, ser bem flexível, não vou dizer fazer aquela flexibilidade maluca de É, quem faz, né, artes marciais. Não, é um alongamento padrão. Você se pegar ali, se esticar. Inclusive, tem um vídeo seu de alongamento lá no YouTube, que se o pessoal tiver dúvida, né, fala assim, mas é complicado os alongamentos. Não, é coisa simples. não, Vai coisa lá no assim. YouTube ver o vídeo que o Júlio fez, que vai entender. Então, Uhum. primeiro passo, esteja sempre bem alongado. Segundo passo, deu quebra na prova, se for possível de alongar, alongue. Né? For possível de alongar. E não espera travar. Né? Se for passeio,
Se for um passeio, não, eu tô passeando aqui com as minhas turmas, a gente vai estar fazendo 100 km, eu não estava tão preparado, veio a cãibra. Cara, nas paradas, quando a cãibra tá começando que a cãibra não Hum, começa de repente assim, pá, travou as duas pernas. Não, ela vai dando sinais, né? Ela vai dando sim, sinais e vai aumentando. O que acontece? Quando ela começou a dar sinal, cara, já começa ali cada parada pegar e dar uma alongada. Beleza? Esse é sim. o ponto. Aí depois da prova, se você ficou com a cãibra, senta lá no chão e alonga. Beleza? Agora um ponto, cara, agora deixa eu falar da minha prova. Se fui na prova domingo, quero falar da minha prova. Né? Ah, Foi primeiro, vamos. quer falar, né, Marcos? Não, porque teve um momento que eu fui muito estratégico com a cãibra. Né? Até mandei isso aí no feedback que eu mandei lá no grupo. Entrou no single track. No single track tinha duas subidas bem íngremes. Aí o que aconteceu dessas duas subidas bem íngremes? Eu ia ter que aplicar muita força. Eu ia ter que aplicar muita força para subir elas. Aplicando muita força, o que ia acontecer com a contração muscular, ia fazer uma contração muscular mais forte ainda, a câimbra ia travar. Sim. Se eu subisse andando naquela subida lá que era muito íngreme, o tempo que eu ia perder era praticamente o mesmo. Só que com uma grande diferença. Na hora que eu subi andando, eu subi aproveitando para alongar a musculatura. Sim. Né? Então, o que aconteceu? Dentro da própria prova, eu fiz um processo de técnica ali, de tática, de estratégia, na verdade, não é técnica e tática, não, estratégia. Eu fiz uma estratégia para aliviar minhas câimbras no momento que era oportuno. Né? Sim. Então, de repente, esses pequenos detalhes podem ajudar também na hora de lidar com a câimbra. Né? Isso que é importante também fazer uns treinos de corrida, né, Marcos? As pessoas, o pessoal acha que é só bike, mas o treino de corrida ele ajuda muito, cara, principalmente nessa hora. Se você é um cara que você não é acostumado a correr, talvez você não vai ser tanta vantagem às vezes, né, Marcos? Você descer da bike, só se você empurrar muito devagar, mas só que se você empurrar muito devagar, você vai perder muito tempo. Então, assim, Não. Até teve uma hora que tinha um é, rapaz lá que não era. Olha o que o cara do braço duro vai falar. O cara não era tão técnico na trilha e o cara tava se matando lá, tava fazendo muita força para subir. Eu bati o olho e falei, não, cara, esse cara tá fazendo muita força aí. E eu fui andando, eu fui andando rápido atrás dele, empurrando a bike, eu tava no mesmo ritmo que ele. Né? Então, às vezes é preciso ter um pouco de calma, né? Sangue frio na hora para analisar o que é melhor e importante. Aí eu fui descansando ali, caminhando atrás dele, ele arretando. Aí depois falei, ô parceiro, deixa eu passar aí, eu passei ele. Aí fui embora, né? Mas alongar é fundamental, né? sim, Acho que até, inclusive, vamos começar a botar travou. alongamento na planilha dessa galera aí, viu? Eu tô colocando para alguns. Para alguns eu tô Começar colocando. começar a exigir. Uma, já que a gente está falando, cara, eu acho que convém a gente já ligar na cadência, né? O que você acha? Ó, Sobre a como a cadência cadência, interfere. a cadência é o seguinte, né? Ah, se você está numa cadência alta, girando, você está utilizando um tipo de fibra, né? Tipo de Sim, fibra muscular, tá? Se você coloca mais força, mais carregado, você vai estar utilizando uma predominante, não quer dizer que só usa só uma, usa só outra, não. sim, Predominantemente. Se você está carregando mais força, está usando mais a fibra do tipo 2. Girando mais, fibra do tipo um, né, que tem mais bom, resistência. Fazer transição de cadência quando está com cãibra, cara, vai te ajudar. Por sim, exemplo, se a sua câimbra, se você, vamos lá, se é uma pessoa que gira pouco, você gira pouco, né? De repente tem um pessoal que gosta, prefere, não fez um trabalho de cadência bem feitinho ainda, e aí tá lá, né? Pedala sempre amassando o barro, pedala sempre com cadência, sei lá, de 70. sim, Quando aparece a câimbra nessa pessoa, cara, a melhor coisa que ele faz é diminuir marcha e girar um pouco mais. sim. Tá? Porque ele girando um pouco mais, vai aliviar as fibras musculares que já estão fatigadas. Ele vai, tipo, trocar a musculatura. Aham, Né? Esse é um ponto. E aí o inverso também acontece. Né? Se a pessoa, o padrão dele de pedalada é ali mais, padrão mais girado, 90 RPM. E a câimbra nele veio a 90 RPM, porque é o padrão que ele gira. Então, aí no caso, ele pode fazer um pouquinho dessa transição. Né? Ele faz um pouquinho dessa transição e faz uma pedalada mais carregada.
Sim. Agora, um outro detalhe, cara, agora, espera aí, Yuri, eu tô vendo que você quer falar, mas então eu só acrescentar Não, uma não, coisa. tranquilo. Uma outra coisa que eu faço quando me dá cãibra, além de fazer esse trabalho mexendo na cadência, eu mudo a forma de aplicar força. Porque, por exemplo, a pedalar puxando o pedal não é eficiente. Sim. Não é o meio mais eficiente. Só que, se a minha câimbra apareceu no meu quadríceps, porque eu estou empurrando, né, o pedal da maneira que é mais eficiente, eu pego e eu tenho essa técnica. Eu inverto um pouco. Nos momentos em que dá, eu passo a puxar o pedal. Eu passo a só puxar o pedal. E aí o que acontece? Aquela minha musculatura que está fadigada, que está cansada, que está já com sinais de cãibra, eu alivio ela porque eu estou puxando o pedal. Né? Sim. Então, por exemplo, quando me atacou a câmera na prova, dentro do single track, cara, a parte que era areião estava afiladinha, bonitinha. Cara, eu passei só puxando o pedal ali. Só puxando o pedal, porque eu não precisava de muita velocidade, porque era um single track. Eu queria aliviar minha câimbra, então eu não precisava botar força. Eu fiz só puxando o pedal. Né? Sim. Então, essa aí é só uma dica, tipo como se fosse uma estratégia para conseguir. Agora, se está no momento que eu estou ali no bloco do pelotão, eu preciso estar no meu rendimento máximo, de repente eu não vou conseguir fazer essa técnica de aliviar minha câimbra puxando o pedal, né? Tem momentos e tem casos que dá para usar e tem horas que não, né? Mas o pessoal com a cadência baixa sofre mais com câimbras do que com quem So- tá. É. Porque Sofre, minha sofre. cadência, em 2017, ela era muito travada. Cara, era muito travada, muito travada. Eu sofria muito com câimbras. Mudei minha cadência, comecei a fazer um trabalho de cadência um pouco mais alta, mudou, melhorou, assim, não tem quase câimbra nenhuma. Aí, olha só, eu tive uma experiência domingo que eu peguei e falei, cara, realmente faz sentido. Eu fui num trilhão aqui, durante o momento do trilhão eu fui com uma Olha o intensidade Pirola maior. falando que é ele aí. Hã? Ah, o pior. Olha o Pirola falando que é ele. Durante até metade do trilhão, eu fui com uma intensidade mais forte. Chegou na metade do trilhão, esperei um amigo meu. Esse amigo meu, ele estava destreinado, então eu fui com ele devagar. E tinha muitas subidas fortes. E aí eu ia na subida, para acompanhar ele, eu ia com cadência bem, porque minha relação não é muito leve, ela não é reduzida, é menor um pouco. Então, para mim acompanhar ele, eu tive que ir maçando muito barro. Chegou um momento que, porque se eu colocasse minha cadência normal, ele não ia conseguir me acompanhar. Chegou um momento que a perna começou a dar uma fisgadinha de cãibra, coisa que não acontecia. Aí que eu fiz? Foi, ó, dei um toquezinho nele, acelerei um pouquinho mais, mudou, melhorou, parou na hora. Isso eu acho porque eu não estava cansado, né? Mas só que eu estava fazendo muita força com musculatura para poder acompanhar ele, porque era subida muito em pé e longas, muito longas. Aí eu tinha que fazer uma força para não render. Se eu aumentasse um pouquinho a cadência, eu ia embora e ficava. Aí eu falei, não, então. Aí eu falei, cara, realmente, a cadência baixa faz um estrago muito grande na musculatura. Rapaz. Tem a live, quem não assistiu ainda, vai lá no YouTube e assiste a live que nós fizemos sobre cadência. Tem uma live lá só sobre cadência. Cara, e de Nossa, fato, a cadência mais baixa, ela castiga mais a musculatura. sim. Né? Tem até Uhum. algumas pessoas que têm dificuldade para fazer a transição da cadência mais lenta para a cadência mais alta, porque eles acham, porque a princípio não rende tanto. Né? Sim, A princípio, quando você está começando a trabalhar a cadência mais alta, parece que a bicicleta não rende. Só sim. que praticamente castiga o músculo ali o tempo todo. Cada pedalada é uma contração intensa. Né? Então você não usa como se fosse dizer o embalo, né? É praticamente quando você está na cadência mais alta, o pedal gira e você vai ali mantendo aquele giro. Na cadência Sim. mais leve, não. Na cadência pesada, não. Mais lenta, cada pedalada você está dando aquela empurrada. Então, cara, machuca mesmo. Cara, e o pessoal não entende que velocidade, força. Fugiu aqui. Quanto mais velocidade, mais cadência você tem, se você consegue colocar uma marcha pesada. Imagina aí você com uma marcha bem pesada, com uma cadência de 85, 90. Cara, olha só como você vai render, entendeu? O pessoal não consegue fazer essa relação de força
cadência, sabe? A potência, né? Não consegue fazer o produto final do exercício Ih, gente, fugiu a palavra. Não, não, porque é assim, né, cara? O cara já tem a força, né? Ele Sim, já consegue aplicar aquela força. Se ele aplica aquela força girando a 70, ele vai chegar na velocidade. Se ele aplica sim. aquela força girando a 80, cara, ele vai atingir uma velocidade muito maior. E é impressionante, né? Às vezes eu faço os treinos no voz, daqui a pouco a gente começa a fazer uma live de cadência. Às vezes eu estou treinando aqui no bolo, o que acontece? A mudança de uma marcha lá atrás no cassete, cara, faz uma diferença na velocidade. Por exemplo, eu estou na cadência ali, na minha cadência boa de 90, 90, pá, 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 90. Mudei um cassete lá atrás, cara, muda em 4 pontos a velocidade. Por exemplo, de 30 por hora vai para 34, mantendo a Uhum. mesma cadência. Então, olha a diferença, cara. Se você consegue manter uma cadência boa, e aí você passa a aplicar bastante força nessa cadência, putz, aí é o segredo do sucesso, né? Vai Mas vamos embora, continuar falando de treino? Sim. O que mais tem aí? O que o pessoal. A gente acho que a gente até tocou um pouquinho nesse assunto, mas sobre a reserva de carboidrato, né? Como ela interfere também no treino, né? A gente tocou um pouco, acabou Assim, falando um pouco de algumas coisas, é. né? Ó, não, o carboidrato, ó, pensa assim. Basicamente, a contração muscular vai depender de energia. Depende de energia. Vai acontecer. Só que aí, um ponto importante, acho que eu já comentei isso em alguma live, não sei qual foi. Ah, quando o músculo se contrai, usou molécula de ATP para se contrair, ó, contraiu. Tava aqui, né, fez força para empurrar o pedal, se contraiu. Usou a Sim. molécula de ATP, que vem da glicose, carboidrato. Né? Pode vir da gordura também, mas isso não é o caso. Né? Uhum. Para ele desfazer essa contração, para ela voltar ao normal, também vai utilizar energia, também vai utilizar uma molécula de ATP. Então, os dois momentos usa carboidrato. Quando o músculo se contrai e quando o músculo se estende. Então, os dois momentos está utilizando. Se você começa a ter uma diminuição muito grande do seu nível de reserva de energia, né, dos seus carboidratos, o que vai acontecer? De repente, em algum momento, o músculo vai se contrair e não vai ter o carboidrato ali para desfazer a contração, né? Ó, Marcão, banana. Banana, peraí, já vou falar da banana. Me lembra aí, tá, Júlio? O que vai acontecer? Em algum momento, você não vai ter mais esse processo bem feito da contração e da descontração, porque vai faltar ATP, vai faltar Sim. energia. Então, manter o nível de carboidrato é muito importante. Cara, vai fazer pedal longo é ingestão de carboidrato a cada meia hora. Né? Pelo Sim. menos eu sempre penso assim. Ou por bem ou por mal, é melhor sobrar um pouquinho do que faltar. Além do que, é extremamente difícil fazer a ingestão de tudo, de todo o carboidrato que você perde durante um treino. Sobretudo se for um treino longo. Cara, é difícil, porque imagina, às vezes a gente gasta 2.000 calorias no pedal. Como é que você repõe 2.000 calorias ali em cima da bike? Né, cara? Então, geralmente, é difícil para ir voltando carboidrato. Então, por isso tem que colocar muita atenção. Aí, toda vez Sim. que aluno reclamou de câimbra, eu vou fazendo a sabatina. Como é que estava de água, como é que estava de sais, comeu, né? Em algum desses, eles podem ter errado. Aí, se ele não errou em nenhum desses, eles falam que está tudo certo, aí eu verifico a intensidade. Sim. Então, saber a reposição de carboidrato é fundamental. Aí o pessoal, às vezes, pensa que é só na questão da fome, da energia, da fraqueza. Não, Marcos, mas não estou me sentindo fraco, não estou me sentindo com fome. Então, eu toquei o barco sem comer. Cara, mas lá na sua biologia, lá dentro da célula, o que está acontecendo, você não sabe. Então, por bem ou por mal, come, né? Por bem ou por mal, faz a ingestão de carboidrato bonitinho, não espera ter fome, não espera sentir sinais de que tá faltando. Até por isso que eu uso o meu suquinho lá, cara. Né? O meu suquinho, cara, fica muito forte, fica muito bom. Porque pega a laranja, tem bastante carboidrato, eu jogo açúcar mascavo ainda, depois jogo um pouquinho de sal, só que fica bem doce, né? Aí o que acontece? É um óleo de suco, mando uma carregada de carboidrato para dentro e água também. Praticamente é só substituir o gelzinho, né? Por um óleo de gel. Sim. E assim, é uma coisa que uma vez um amigo meu me falou. Não deixa sentir fome
para começar a comer, porque se sentiu fome já era, velho. O negócio desandou. Isso que você falou também, um carboidrato fácil, né, para você mandar para dentro, né? Não precisa ser não precisa levar um prato de macarrão Não. na Por exemplo, coisa. no ano passado, acho que o último pedal de 100 km que eu fiz, acho não, tenho certeza, foi no Rafa 500, né? Aí eu fiz 117, sei lá. Cara, eu cronometrei. Cara, eu cronometrei mesmo. A cada 15 minutos, um gole de água e a cada meia hora, carboidrato. 15 minutos Sim. água, meia hora carboidrato. Cara, eu fui regradinho assim, eu terminei, cara, os 100 km, com a minha bunda Uhum. doendo, porque eu não sou acostumado, mas nas outras questões, eu tava super inteiro, por causa dessa questão Sim. aí de ir controlando, que é bem importante. É a Pessoal, gasolina, né, velho? ó, É a peraí. Ô, gasolina. Júlio, só deixa eu falar. O Sim. pessoal mandou pergunta aí, eu vi algumas coisas que eles foram escrevendo. Se for pergunta, manda no ponto de interrogação, que às vezes o comentário passa aí e a gente passa batido, né? É. Tem muita Eu gente acabo não vendo. comentando, né? Eu vi que o Boa. Leandro mandou alguma coisa aqui, né? Leandro, manda de novo no ponto de interrogação, por favor. É. Sua De pergunta. repente a gente aproveita e ajuda vocês. Vamos lá, o que Sim. mais tem para a gente falar do câmbio? Teve mais alguma pergunta aí, Júlio? Marcos, um tema que a gente estava conversando, eu e você, eu senti também, eu mudei o banco da minha bicicleta e eu senti um pouco do bike fit, né? Se você mexe um pouco no fit da sua bicicleta, é, pode causar cãibra, o músculo sente mais, alguma coisa assim. O que você tem para falar para a gente sobre esse assunto, Não. cara? Sobre o fit da Não bike? acontece assim. Imagina o seguinte, primeiro pensa assim, quanto mais uma musculatura se alonga durante o seu trabalho, Sim, menor vai ser a possibilidade de cãibra, né? sim, Se você trabalha com uma extensão grande da sua musculatura, até o ponto que é bom, que é eficiente, é bacana. Agora, vamos imaginar alguém que trabalha com selim um pouco mais baixo e a musculatura dele não se alonga, né? Só esse fato aí já vai ajudar ele a ter mais cãibra, sim, né? Então, de repente, quem não tem a prática, normalmente eu vejo mulheres fazendo isso. Deixa o selinho um pouco mais baixo por causa de medo na hora de subir. Aí o que acontece? Acaba forçando muito uma musculatura que não se estende. sim, Aí pode causar uma cãibra, vamos dizer assim, uma cãibra precoce, né? Uma cãibra vai vir mais cedo. Aí um outro ponto que pode acontecer, imagina um cara que está treinado, está forte, está treinado, e ele de repente abaixa um pouquinho o banco dele, ou ao contrário, ou ele sobe o banco dele. Quando ele faz isso, ele vai mudar minimamente ali um pouco a fibra muscular que vai estar trabalhando. O percentual de uma musculatura X que vai estar trabalhando. Aí pode ser o gastrocnêmios, pode ser o bíceps femoral, pode ser o quadríceps, pode ser a panturrilha, qualquer um desses músculos. Na hora que ele mexe um pouquinho no fit dele, um músculo vai trabalhar mais que o outro. Agora imagina que se ele faz isso no momento ali perto de prova, né? Mesmo se aquele bike fit dele foi certo, né? O cara, o bike fitter, né? Assim que fala, acertou na veia, só que ele não está adaptado com aquilo ainda. A adaptação dele está para aquele fit antigo. A musculatura dele está fortalecida no ponto daquele fit antigo. Então, sim, essa mudança pode causar uma cãibra nele, né? sim. Então, cuidado na hora de mexer com a bike. Tenta botar na posição certinha que os músculos da perna vai se estender bem, né? Que é bem bacana. Sim, isso aconteceu comigo. Eu troquei o banco da bicicleta. Apesar do banco ser bem parecido, né? Mas acaba que com o tempo o banco vai fazendo isso aqui, né? Ó, ele é assim e vai fazendo isso aqui. Mesmo o banco sendo parecido, deu uma diferença. Eu senti um pouquinho na minha perna esquerda. Um pouquinho, uma fisgada, não uma fisgada de câimbra, mas um músculo. O músculo eu percebi que ele sentiu um pouco ali. É complicado, velho. Esse negócio tem que. Por isso que em véspera de prova não é bom nem regular a marcha da bicicleta. Não, não, eu regulei a marcha porque quebrou meu cabo. Mas nem para revisão mandei. Você acha que mandar para revisão dia de prova? Manda depois, né? Manda Deixa eu ver, 2 semanas mandaram uma pergunta antes e aqui. olha lá. Deixa eu ver se. Ó, meu triglicérides deu menos que o normal e não é tireoide. Será que não estou repondo a quantidade? Caramba, Leandro, Caramba. aí
Você Não pegou é ali em tirando. triglicérides, relação com cãibra, né? Cara, ô Leandro, você vai ter que me chamar lá no direct e me explicar o seu caso melhor, beleza? É, Porque triglicérides não tem a ver com reposição em si. Triglicérides é acúmulo de, tipo assim, as moléculas de gordura que quando vai quebrar, aí vai sobrando os triglicérides, eles ficam soltos na corrente sanguínea e seu corpo não consegue metabolizar ele por alguma razão. Então, provavelmente é alimentação, não é questão de reposição de sais ou o que a gente está tratando aqui especificamente na live, beleza? Então, Leandro, me chama lá no direct para mim saber do seu caso certinho, porque aqui foge um pouquinho do tema da live e até para me entender, porque de repente é. triglicérides com tiroide acho que tá rolando umas confusões aí, beleza? Relação com carboidrato, né, Leandro? Quem colocou aqui? Ô, Júlio, acho que é isso aí então, né? Então, É, bom. já tá quase na hora também, daqui a pouco vai vencer nosso horário, o YouTube ou o Instagram vai Ah, cortar nós. então, ó, resumindo a ópera aqui, cãibra é a intensidade do seu treino, né? Se você vai fazer uma prova, se você vai fazer a prova acima do que você está preparado, a cãibra vai vir, não tem para onde correr, tá? Então não quero que a cãibra venha, então você vai ter que fingir na prova, aí você está lascado, você vai ficar para trás. Então, normalmente, a não ser se você tiver numa situação em que você é o mais forte do pelotão e você está ali ó, no ritmo guardando, aí vem outra coisa, né? Se você treinou muito bem a ponto de ser o mais forte do pelotão e fazer a prova ali no dentro do controle, maravilha, né? Maravilha. Mas normalmente a gente tem que fazer muita força para ficar ali no bloco. Se você não se hidratar bem, a câimbra vai vir por falta de água ou por falta de sais, então você tem que se preocupar em repor os dois, tanto repor os sais quanto repor a água, né? Não adianta repor só um ou repor só o outro. Muita gente comete o erro de só beber água, né? Não é Sim. só beber água, tem que repor os sais. Se você errar na reposição de carboidrato durante o treino, faltar energia, a câimbra vai te pegar, né? A câimbra vai te pegar porque você não vai ter ali as moléculas de ATP para fornecer energia para o músculo.